Bem-vindos, alunos, para a nossa quinta aula de Java. E nessa aula nós vamos estudar um pouquinho de como fazer loop em Java. Comando while, comando do while e o comando for. Para isso, nós vamos pedir a vocês que entrem aqui na apostila de Java. Nós tínhamos dito em uma aula anterior que nós íamos ver um pouquinho melhor esses comandos. Entro aqui na quinta aula de Java, aqui para o início. Ele mostra para a gente as estruturas de repetição. Comando, nós vamos iniciar pelo while. Tem uma lidinha, procure entender e aí vocês vêm aqui para o exercício. O que ele faz? Nós vamos criar uma classe loop while e dentro do loop while nós vamos criar um método aqui chamado test while. Dentro dele nós temos uma variável count que é do tipo int e vamos inicializá-la com 0. Na sequência nós vamos usar o comando while. While abre parênteses a variável menor que 10, quer dizer, a condição que eu quero. Eu faça enquanto o count for menor que 10. Abro as chaves, adiciono 1 no count mais, ele adiciona 1. E depois nós usamos aquele comando que nós já vimos, system out print, mas nós já vimos o println. Agora nós vamos ver o printf. O que faz o printf? Estão vendo aqui o %d? O %d está dizendo, olha, aqui eu vou receber uma variável. Mas qual variável? A primeira que tiver depois da vírgula, que o próximo comando é depois da vírgula. O conteúdo de count vai ser substituir o %d e o /n para saltar de linha. Isso que nós vamos fazer. Então, olha, a nossa classe se chama loop while. Nós vamos vir aqui, botão direito, novo, classe Java. Ó, loop while. Eu vou escrever tudo minúsculo. Não é tudo minúsculo que ele pediu, mas nós vamos escrever tudo minúsculo. Por quê? Olha aqui, ó, loop while. Está criado a nossa classe. Mas ele falou assim, olha, escreve loop L maiúsculo e o while W maiúsculo. Então, gente, só para título de conhecimento, eu posso renomear a minha classe, tá? Como? Botão direito, reformatar, aí eu venho aqui, se eu subir aqui ele desaparece, ó, eu tenho que vir aqui, aí eu venho aqui, tenho várias opções, a que eu quero agora é renomear. Renomear pelo que? Loop while, para ficar igual foi pedido. E aí eu peço para ele refatorar, ele vai no meu sistema e vai alterar todo lugar que se referencia a ele para o nome novo. Agora está igual foi pedido. Nós já vimos o que ele vai fazer, perfeito. Agora aqui no site eu tenho aqui, ó, os códigos em Java. Olha, quinta aula. O while é esse aqui. Eu preciso tomar cuidado em copiar ele certinho. Reparem que ele abre uma chave e depois ele abre outra. Ele abriu uma aqui e abriu outra aqui. Fechou uma aqui, fechou outra aqui. Então tá certo. Posso vir aqui na minha aplicação. Também eu tenho que estar dentro da minha classe, dentro da chave e vou colar. Aqui, ó, indentando. Deu algum erro? Não, não deu nenhum erro. É uma loop while. Agora eu preciso rodar. Olha, nós já vimos que para rodar eu clico com o botão direito e peço para rodar esse arquivo. Mas olha só o que vai acontecer se eu tentar rodar esse arquivo. Opa, testar loop, ele não tem o método principal, ele não tem mesmo. Então eu tenho que ter uma outra classe com o método principal.
que é essa aqui, testa loop. Mas eu vou rodá-la? Não, vamos ver primeiro o que ela está fazendo. Chama loop while. Public void static main. E aí nós estamos justamente testando o loop while. Nós criamos uma instância do loop while chamado LW. Nós já vimos isso também. Que eu tenho a classe lá, mas eu não tenho nenhum loop montado. Então aqui, ó, eu estou montando, chamando LW. E primeiro eu dei um print na tela, ó, agora eu usei o print LN, que nós já usamos anteriormente, para ele pular de linha. Quando eu coloco LW ponto, ele traz para mim tudo que eu posso usar do LW. Tá vendo? Todos os métodos que eu tenho referente a ele. E o que eu quero? Teste T. Ó, teste while. Tem aí. Claro que eu não vou deixar aí duas vezes, não vai rodar. Roda uma só. Tá bom. Agora então nós vamos rodar o nosso teste while. Executar o arquivo. Vamos lá. Primeiro ele imprimiu o while. Imprimindo aqui, tá certo. Ó. Imprimiu na nossa classe principal. Print while. E aqui ele vai imprimir o valor. Reparem que ele começou do 1. Uau, mas eu inicializei ele com 0. Mas reparem que ele entra com 0. É menor que 10? É. Soma 1 nele. Ele somou 1, ficou 1. Então tá certo. E ele foi até 10. Mas como ele foi até 10, se eu falei faça enquanto conte menor que 10. Olha, conte é 9. É menor que 10? É. Ele entra no if, soma 1, conte fica 10 e imprime 10. Quando ele voltar aqui, ele vai perguntar, conte é menor que 10? Não. Aí ele vai sair, mas ele já imprimiu 10. Então, está certo. Agora, vamos para o próximo. Nós temos aqui um while 2. Nós vamos importar o scanner, nós já vimos para quê? Para pegar algo que foi digitado na tela. E aí nós vamos entrar no loop, criar uma variável string chamada status e vamos criar aqui um método chamado teste while 2. Instanciamos o SC como new scanner, imprimimos na tela digite A para sair e aí pegamos, lemos da tela, ó, com o objeto scanner aqui, nós vamos ler o que a pessoa digitar e vamos fazer um while. O while, esse interrogação é not. Então faça enquanto a variável status que foi lida aqui da tela, né, seja diferente de A. Então ele fala assim, ó, enquanto ele for diferente de A, faça. Faça o quê? Ele pede para digitar algo na tela, lê o scanner. Então ele vai ficar pedindo na tela para a pessoa digitar algo. Enquanto ela não digitar A, ele não sai. Ok? Muito bem. Mais uma vez, nós vamos vir aqui no código, que nós já vimos como que a gente abre, tá? Nós vamos pegar aqui, prestando atenção onde inicia, onde termina, né? E vamos voltar aqui agora, nós vamos criar novo classe. Qual é o nome da classe? Teste while 2. Ok? Peço para ele criar essa. Ok, ele criou. Teste while 2. Agora eu colo aqui. Muito bem. Colamos. Mas ele deu erro. Ele falou, ó, scanner. Que erro que ele deu? Ele falou assim, ó, não sei o que é scanner. Do que você está falando? Em outras palavras, ele está falando isso. Do que você está falando? Estou falando do scanner que nós não importamos.
Então nós temos que importar, nós já vimos isso. Para mim utilizar esse método scanner, que é um método do Java, eu tenho que trazer para o meu projeto. Nós temos, sumiu o erro. Aqui chama teste while 2 é igual a new teste while 2, certo? E aqui teste while 2. Olha que interessante, vocês viram que deu erro, né? Aqui tá testa while 2. Vamos voltar lá? Teste while 2, ele fala, não sei o que é. Então eu venho aqui e ponho testa. Agora saiu o erro. Se eu não lembrar, não quiser ir lá, eu ponho aqui e T. Olha lá, testa while 2. Pronto. Não preciso ir lá ver o nome correto. Ele traz para mim todos os métodos que eu posso ter ou utilizar na classe. Ok, funcionou? Ok, acredito que sim. Vamos ver agora. Botão direito, executar o arquivo. Digite A para sair. D, F, E, A. O A saiu. Funcionou a contento? Funcionou, tá? Depois vocês deem uma olhada, vamos lá entender melhor. Mas nós ficamos num loop aqui até que o que fosse digitado fosse diferente de A. Bom, aqui para frente alteramos a classe principal. Por que nós alteramos a classe principal? Gente, porque se eu vier aqui no teste while 2 e pedir para executar o arquivo, ele vai dar erro. Ele vai falar, olha, teste while 2 não tem o main lá, o main ou main, como queiram. Não tem a classe principal, então ele não executa mesmo. Então eu tenho que executar através da classe principal. Agora ele vai fazer um teste do while, loop do while. Nós temos que vir aqui, nova classe, nós vamos chamar de, vamos pôr o nome igualzinho, tá lá, ó, loop do while, loop do while. Ok, para ficar igual. Finalizar. Ok, ele criou o loop do while, tá aqui. Perfeito. Tá? Vamos agora para o nosso arquivinho, que a gente já sabe como abri-lo. Tá aqui. Ctrl C. Lembra-se, eu tenho que estar entre as chaves dentro da classe, né? Ó, aí eu colo. Beleza, tá ok. Salvamos. Agora eu preciso alterar, eu preciso instanciar, né, a minha classe correta, que é loop do while, ok? Loop do while. Certo? Loop do while. E aqui loop do while, tá? Ok, vamos ver loop do while, como é que chama? Pacote tal, loop do while, tá correto, né? Assim, tem mais alguma coisa pra gente alterar aqui, né? Ok. Aqui, ó. Olha aí, tá pronto para rodar. Vamos ver se é verdade. Executar o arquivo. Ok, vamos ver. Ele começou no 1, mas ele foi até o 11.
Vamos ver se está correto? Aqui para rodar, nós já alteramos. Ele começou no 1 e foi até o 11. Está correto. Ué, mas como assim? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos iniciando ele com 0. Estamos fazendo um do. O while, o count menor ou igual a 10. Como que ele começou no 1? Nós inicializamos com 0. Aqui a gente já viu que ele soma 1. Nós podemos fazer assim. Somar primeiro ou somar depois. Se ele estiver dentro de um comando qualquer, ok? Primeiro ele soma, depois ele vai fazer a operação. Se for aqui, primeiro ele faz a operação, depois ele soma. Nas duas situações ele vai somar. Mas, voltando então aqui. O que nós fizemos? Inicializamos com 0. Somamos 1, ficou 1. Por isso que ele começou do 1, aí ele imprimiu 1. Aí ele era 9. Ele veio aqui e falou assim, olha, faça enquanto for menor que 10. 9 é menor que 10? É menor que 10. Então, ele soma 1 e imprime. Imprimiu 10. Aí ele pergunta, conte menor ou igual a 10. Sim, ele é 10, menor ou igual a 10. Soma 1, imprime e sai fora. Aí ele é 11. Conte é menor ou igual a 10? Não. Aí ele cai fora. Por isso que ele imprimiu de 1 a 11. Dei uma olhada, dei uma analisada. Ele nos traz a opção de trabalhar com for, tá? Testa for. Vamos de novo. Nós vamos ficar craque nisso, olha. Clico no botão direito, vou criar uma nova classe. Testa for. Isso, tá? For. Testa for. Perfeito. Criamos, está aqui a testa for. Comando for. Então vamos lá. Testa for. A classe era loop for, tá? Então eu estava estranhando ele ter posto o mesmo nome, tá? Então aqui, gente, em vez de testa for, é loop for. Como é que nós fazemos? Lembra, nós vamos de novo refatorar e nós podemos vir aqui no renomear, tá? Ao invés de testa for, é loop for, ok? E mandamos refatorar. Pronto, ele alterou para nós. Loop for, ok? E aqui, o que nós vamos fazer? Ó, sempre lembrando de, lá, testa for. O método que a gente pode usar é testa for. Ele já põe o ponto e vírgula. Pronto, tá pronto. Tá pronto para executar, para ver se funcionou, tá? Executar o arquivo, pronto. Olha, começou no 0 e foi até o 10. Por que ele começou no 0? Vamos lá? Vamos olhar o nosso for. Nós falamos para ele assim, ó, for int igual a variável inteira i igual a 0. Esse primeiro parâmetro no for é o valor inicial. Então, o i inicia com 0, vírgula. O segundo parâmetro é a condição, até que ele seja menor que 10. E o terceiro parâmetro é o incremento que eu quero dar. Eu vou incrementar de 1.
e aí eu imprimo. Ele imprimiu de 0, que ele iniciou no 0, até 10. Por quê? Porque a condição era que isso fosse menor ou igual a 10. Neste caso aqui a gente falou, ó, ele incrementa primeiro aqui quando está antes, né? E se eu puser depois, ele incrementa depois. Nesse caso aqui não vai fazer diferença. Por quê? Porque ele está dizendo que inicia no 0 e vai ter, até ser menor ou igual a 10. O incremento aqui do i não vai modificar nada, porque ele já está dizendo a inicial e já está dizendo qual é o final. Vamos ver se é verdade? Nesse caso, não vai mudar mesmo. Vamos executar a classe certa. Ah lá, deu o mesmo resultado. Ele está fazendo essa sugestão aqui. Bem, ele está dizendo o seguinte, olha. No nosso exercício, voltando ao caixa eletrônico, ele está dizendo, olha, a gente vai importar o scanner, tá? A gente já viu isso aqui, né? Para poder pegar os dados da tela. Lá na minha classe caixa eletrônico, no main, né, na principal, que nós já tínhamos criado, nós vamos fazer essas alterações, tá? Ok? O que a gente faz? Instancia o objeto conta, AC aqui, né? Ok? Com o scanner. Cria uma variável opção e cria uma variável valor. A opção inteiro e o valor double. Por quê? A opção vai ser inteiro e o valor pode ter decimal, tal, então é double. E é um valor maior. E aí nós fazemos um while. Enquanto a opção for diferente de 4. Por quê? Quando ele digitar 4, nós encerramos, nós saímos do while. Mas se ele digitar 1, 2 ou 3, 1 nós vamos ver o saldo, 2 nós vamos depositar, 3 nós vamos sacar. Tá? E aí nós já vimos, né, que eu pego a opção na tela, o que ele digitar, tá? E aí vamos fazer um which com opção. Case 1, eu vou mostrar o saldo. Ó, eu chamo objeto conta, o método saldo. Né? E o break para encerrar aqui. 2. Eu imprimo na tela o valor a ser depositado. Pego o valor que ele digitou aqui, ó, tá? Com o next double, porque a variável é double. E chamo o método depósito, passando o valor digitado, e mostro o saldo e encerro. Não digitou 2, digitou 3, mesma coisa. E digite o valor que vai ser sacado, aí eu pego o valor na tela, chamo o método sacar, tá? Passando o valor, mostro o saldo e encerro. Ele digitou 4, eu encerro, tá? Com System Exit aqui. Existem outras maneiras de encerrar também, né? Pode sair, colocar o break aqui, tá? Mas e o default? Se não for nenhuma dessas, aí eu vou mandar a opção inválida, ok? Muito bem, vamos lá. Nós temos esse código aqui. Aqui, ó. Public static void main. Ou main, como quiserem, tá? Minha pronúncia realmente não é muito boa. Mas vamos voltar ao caixa eletrônico, tá? Ok. Public void main. Aqui nós vamos descer
ok? Até aqui e vamos colar. Vamos ver se está certo. Esse aqui deveria ser o primeiro da classe. Ah lá, é o primeiro da classe, tá certo. Nós já tínhamos importado o scanner, então tudo bem. Ok? Agora, para rodar, gente, eu não preciso mais rodar o arquivo, eu posso rodar a aplicação. Por quê? Porque ele tem o Mine. Ah lá. Mas faltou a opção 4 aqui. Vamos, clicamos aqui. Ok, Ctrl C, ou main, como queiram. Colamos, vamos rodar. Agora tem as 4 opções. Primeira, saque. Quero sacar quanto? R$1.000. Lembra-se que nós inicializamos com 5.000. Ah lá, ficou 4.000. 2. Quero depositar. Quero depositar 500. Ficou 4.500. Quero o saldo. Saldo, programa encerrado. Digitei 3, programa encerrado. Um, 2, 3, 4. Vamos ver se foi isso mesmo, gente. Eu não... Três. O saldo tem que ser 5.000, olha lá, 5.000. E o 4, encerrar o programa. Ok? Muito bem, funcionou direitinho. Bem, alunos, vocês têm esse código aqui, nesse link aqui na página, né? E nós temos a apostila da 5ª aula aqui. Leiam. Se quiserem aproveitar o código, aproveitem, mas o ideal é que vocês digitem, que exercitem, porque só assim realmente vocês vão ficar craque nisso. O curso é um curso iniciante, né? Mas dá para ter uma boa noção, dá para a gente praticar bastante, ok? Muito obrigado, então, alunos. Eu aguardo vocês na próxima aula.